Amém? Amém. E aqui já foi falado, né? Quebrando as barreiras, as muralhas de Jericó. E eu quero compartilhar sobre a vida de uma pessoa muito conhecida de todos nós, que para que algo viesse a acontecer na vida dele, ele teve que ter algumas atitudes. Então, para que algo de Deus venha acontecer nas nossas vidas, nós precisamos também ter algumas atitudes. Amém. Para que a bênção, para que a vitória aconteça, para que ela se realize nas nossas vidas. Amém. Então, eu estou compartilhando lá em Gênesis capítulo 12. Todo mundo já conhece a história da vida de Abraão. Glória a Deus. Na verdade, eu ia ministrar uma outra área aqui, mas acabou encaixando com a vida de Abraão. O tema, derrubando as fortalezas de Jericó. Gênesis capítulo 12 fala do chamado de Abraão, né, que Deus chama Abraão e ele faz promessas. Quantos aqui têm promessas do Senhor? Amém. Quantos estão esperando uma promessa do Senhor se cumprir sobre a sua vida? Aleluia. Então nós vamos aprender três coisas fáceis e práticas que se nós praticarmos, nós não precisamos ficar desesperados. Amém. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Arã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Amém? Onde chegaram. Aleluia, Jesus. A palavra que nós lemos fala da vida de Abraão, o patriarca, o pai das nações, o pai de muitas nações. Sabemos que Abraão estava na sua vida cotidiana, na sua vida normal, simples ali, na cidade na qual ele residia, na qual ele se encontrava, com os seus afazeres, normal, com a sua vida, a sua caminhada cotidiana. A palavra diz que ele era um homem de posses, que ele era um homem íntegro ali na cidade onde ele se encontrava. Havia adquirido riquezas, havia adquirido posses, havia ali comprado pessoas para trabalhar, porque naquela época era muito comum a venda de escravos. Então as pessoas compravam, quem tinha um poder aquisitivo alto, comprava ali os seus escravos para trabalhar nas suas lavouras, nas suas roças, nas suas campinas. Então Abraão tinha todo esse tipo de gente com ele, além dos seus familiares, além dos seus parentes, além dos entes queridos que ele tinha com ele. Então ele tinha as pessoas que ele havia adquirido através do poder financeiro que ele tinha na época. E Abraão pensava que a vida dele estava tudo muito bem, tudo muito tranquila. Como muitas pessoas pensam hoje, né, que a vida está tranquila do jeito que está, deixa eu continuar minha vida do jeito que eu estou, não se preocupe comigo, não se meta na minha vida cuido eu, na minha vida mando eu. Muitas pessoas têm vivido uma vida pensando que é uma vida sadia, que é uma vida santa, que é uma vida reta, mas não. Muitos estão enganados, estão sendo levados pelo engano do diabo. E ontem eu ministrei na nossa igreja sobre vida. Segundo o dicionário Aurélio, vida, a definição de vida do dicionário Aurélio, é do nascimento à morte. Do nascimento à morte, o dicionário Aurélio define isso como vida. A pessoa ela nasce, cresce, reproduz e morre. Então, nós nascemos em uma sociedade corrompida, nós já chegamos neste mundo na qual a palavra diz jaz do maligno. Nós já entramos no mundo cheio de costumes, de regras, de doutrinas, nós já entramos dentro de uma sociedade corrompida, nós já entramos dentro de um lugar onde já se havia pecado, onde já se havia coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Nós entramos num lugar dominado pelo pecado. Nós crescemos em meio a uma geração pecaminosa, nós fomos ensinados em meio ao pecado. Nós recebemos o pecado sobre as nossas vidas. Nós andamos no meio do pecado. Nós vivemos no meio do pecado. Por isso a palavra diz, olha,
fugir, correr do pecado que tão de perto nos rodeia. É verdade. E olhando para Jesus, ao autor consumador da nossa fé, porque a nossa carne é podre. Se nós entregarmos, se nós deixarmos a nossa carne nos guiar, ela nos mata, ela nos leva para a podridão. É verdade. Mas no meio desse contexto todo, no meio dessa geração pecaminosa, no meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de um povo na qual vivem pensando que é uma vida certa, que é uma vida santa, que a vida que eles estão levando agrada a Deus e que a vida que eles continuam levando os levarão à presença de Deus, estão enganados, estão perdidos. Eles estão vivendo agora uma vida que não condiz mais com a vida de Deus. Por quê? Porque quando o homem caiu lá no jardim do Éden, a vida de Deus foi quebrada. A intimidade que o homem tinha com Deus foi quebrada. Aquele ser que o homem tinha com Deus foi quebrado quando o pecado entrou no coração do homem. E ali houve uma ruptura, houve um quebrantamento. O homem já não tinha mais condições de chegar até a presença de Deus. Porque quando Deus ele vinha na viração do dia, no jardim do Éden, ele vinha para conversar com Adão e Eva. Mas quando o pecado entrou no primeiro Adão, a ruptura, o pecado fez separação entre Deus e o homem. Entrou-se aí agora a vida do pecado. O diabo, o inimigo, que diz lá em João 10, na parte A, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, ele conseguiu destruir o primeiro casal lá. E através dos tempos, e através das gerações, o inimigo ele tem tentado roubar, ceifar. Ele tem matado, ele tem destruído, ele tem feito de todas as maneiras e formas, ele tem agido com todos os recursos que ele tem para poder destruir, para poder roubar e poder matar. Mas aí, quando ele derrubou o homem no jardim do Éden, eu creio que ele se glorificou, conseguir derrubar o homem, feito a semelhança de Deus, a imagem do Pai. Porque quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus chegou lá e soprou no homem o fôlego de vida. Então a nossa vida começou ali. A vida do homem começou ali. Quando ele foi feito no pó da terra e Deus soprou na sua narina o fôlego de vida. Deus soprou a vida dele no homem. Aleluia! Mas o diabo, não satisfeito, ele armou aquele plano maquiavélico para poder destruir a vida. Mas aí em Gênesis capítulo 3, verso 15, dá a primeira profecia daquele que viria e que esmagaria a cabeça de Satanás. E Satanás ficou preocupado com essa profecia, mas agora dos tempos, ele tentou tocar em todos os homens de Deus, em todas as mulheres de Deus. Ele tentou fazer com que isso viesse a não acontecer. Ao ponto de lá em Mateus, quando nós vemos a matança que é ordenada pelo rei na época, que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ali ele já estava preocupado da profecia se cumprir. E em Ramá ouviu-se lamentações, prantos e choro. Era Raquel lamentando os seus. E aí o que acontece? Ele novamente se alegra. Fica satisfeito porque não consegui mais uma vez. Mas em Eclesiastes capítulo 3 fala que tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Que há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se e abraçar, há tempo para todas as coisas. O tempo que você está passando, ele tem um tempo determinado por Deus. A luta, que você está enfrentando, ela tem um tempo determinado, ela não é eterna, ela tem um tempo. E no momento certo, Deus ele abre a porta e glorifica o nome dele sobre a mim e sobre a sua vida. Mas tem um tempo para passarmos. Tem um tempo determinado por Deus. A nossa vida ela é regida por Deus, então tem um tempo determinado por Deus. Amém, Deus. E aí o inimigo batendo palma, cantando, fazendo a sua festança, pensando que agora estava destruindo de uma vez por todas a comunhão entre o homem e Deus. Deus levanta Noé para construir uma arca. A arca no Antigo Testamento simbolizava a salvação, simbolizava Cristo Jesus, tipificava Cristo Jesus. E enquanto Noé estava construindo a arca, o povo zombava. Enquanto Noé colocava uma madeira, o povo zombava. Noé colocava mais uma madeira, o povo estava chocarrando. Noé colocava mais uma madeirinha, o povo zombando. Assim somos nós. Você fala a palavra, o povo zomba. Você ora, o povo zomba. Você fala que Jesus salva, eu não quero Jesus. Você fala que Jesus liberta, eu não quero. Deixa eu a minha vida do jeito que